Há muito tempo, em uma terra chamada Judá, viveu um homem chamado Isaías. Ele nasceu em um período complicado, quando o povo de Deus estava dividido em dois reinos, Israel, ao norte, e Judá, ao sul. No primeiro capítulo do livro de Isaías, verso 1, lemos sobre o tempo em que ele viveu. A visão que Isaías, filho de Amós, teve sobre Judá e Jerusalém nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Naquela época, as mudanças aconteciam rapidamente e o povo enfrentava muitos desafios. Isaías cresceu em Jerusalém, uma cidade muito importante para os seguidores de Deus. Desde pequeno, ele aprendeu sobre o Senhor e os mandamentos dados ao povo. Observador, Isaías prestava atenção em tudo ao seu redor, analisando como as pessoas viviam e se tratavam. Com o tempo, percebeu que muitos não seguiam os caminhos de Deus, o que lhe causava grande preocupação. Na juventude de Isaías, o rei Uzias governava Judá. No livro de 2 Crônicas 26:5, encontramos uma descrição desse período. Ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Por causa disso, o país estava em boa fase. Havia fartura de alimentos, o exército era forte e muitas construções estavam sendo erguidas. Isaías via tudo isso acontecendo, cidades crescendo, soldados treinando para defender a nação. Tudo parecia estar indo bem e o povo estava feliz. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos e reflexões. Seu apoio é fundamental para a nossa missão. Junte-se a nós nessa jornada de fé e que Deus continue abençoando sua vida. No entanto, ele também notava problemas ocultos por trás dessa prosperidade. Mesmo com tanta riqueza, injustiças começaram a surgir. Alguns enriqueciam cada vez mais, enquanto outros se tornavam mais pobres. No capítulo 5 de Isaías, verso 8, ele denuncia essa situação. Ai dos que ajuntam casa a casa e acrescentam campo a campo, até não haver mais espaço e serem os únicos moradores da terra. Isaías sabia que isso não era correto e que Deus não aprovava essa desigualdade. Além disso, muitos começaram a adorar falsos deuses, esquecendo-se do verdadeiro Deus que havia libertado seus antepassados do Egito. Ver tudo isso entristecia Isaías, e ele sabia que um dia precisaria se manifestar contra essas práticas. Enquanto isso, o cenário ao redor de Judá se tornava ameaçador. O poderoso império assírio estava crescendo rapidamente e representava uma ameaça ao reino vizinho de Israel, ao norte. O povo de Judá temia que o próximo alvo fossem eles. Diante dessa preocupação, alguns queriam formar alianças com outras nações para garantir proteção. Mais tarde, no capítulo 31, verso 1, Isaías falaria sobre esse erro. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos e colocam sua fé na multidão de carros e na força dos cavaleiros, mas não buscam ao Senhor. Isaías sabia que o povo deveria depositar sua confiança em Deus, e não em tratados políticos ou exércitos estrangeiros. Isso o preocupava profundamente. Foi então que algo extraordinário aconteceu. No capítulo 6 de Isaías, verso 1, ele descreve sua experiência. No ano em que o rei Uzias morreu, viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a barra de sua veste enchia o templo. Isaías estava no templo, o lugar sagrado de adoração, quando teve uma visão impressionante. Ele viu Deus sentado em um trono majestoso, uma cena tão grandiosa que parecia irreal. O templo estava repleto da presença divina. Essa visão mudaria sua vida para sempre e marcaria o início de sua missão como profeta. Nos versículos 2 e 3, Isaías descreve seres celestiais ao redor do trono. Acima dele estavam serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esses serafins eram anjos que serviam a Deus. Suas vozes eram tão poderosas que faziam o templo tremer. Isaías sentiu-se ao mesmo tempo aterrorizado e maravilhado. Nunca havia presenciado algo tão glorioso. A santidade e o poder de Deus eram muito maiores do que ele poderia imaginar. Mas naquele instante, Isaías percebeu algo que o deixou inquieto. Ele se deu conta de sua própria imperfeição e do pecado ao seu redor. Como poderia permanecer diante de um Deus tão santo? No verso 5,
ele expressa sua angústia. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo entre um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele temia ser destruído por causa de seus pecados, pois sabia que não era digno de estar diante de Deus. Esse momento de arrependimento foi essencial para a missão que ele receberia. No entanto, Deus não queria condenar Isaías, mas sim purificá-lo e prepará-lo para um propósito especial. Nos versículos 6 e 7, lemos: Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Esse ato, embora doloroso, simbolizava a purificação de Isaías. Deus estava mostrando que era capaz de limpar até os pecados mais profundos. Naquele momento, Isaías sentiu-se transformado, perdoado e pronto para servir ao Senhor. Logo depois, Isaías ouviu a voz de Deus fazendo um chamado. No verso 8, ele pergunta: A quem enviarei? Quem irá por nós? Deus buscava alguém que estivesse disposto a levar sua mensagem ao povo. Sem hesitar, Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me. Ele estava pronto para aceitar qualquer missão, independentemente dos desafios. O encontro com Deus havia mudado sua vida para sempre, e ele queria servi-lo com todo um coração. Então Deus lhe deu uma tarefa difícil. Nos versículos 9 e 10, ele instrui Isaías: Vá e diga deste povo: Vocês ouvirão, mas não compreenderão. Olharão, mas não enxergarão. Torne insensível o coração deste povo. Endureça seus ouvidos e feche seus olhos. Deus alertou Isaías de que muitos não dariam ouvidos à sua mensagem. O povo escutaria, mas não entenderia. Veria, mas não perceberia. Isso poderia ser desanimador, mas Isaías deveria continuar sua missão, mesmo diante da rejeição. Sua tarefa exigiria fé e perseverança. Preocupado com essa missão tão árdua, Isaías perguntou a Deus quanto tempo essa situação duraria. No verso 11, ele questiona: Até quando, Senhor? Deus respondeu falando sobre tempos difíceis que viriam, mencionando cidades desertas e casas abandonadas, um prenúncio de julgamento e exílio. Assim, a vida de Isaías tomou um novo rumo. Ele se tornou um profeta de Deus, enfrentando desafios e transmitindo mensagens que muitos não queriam ouvir. Sua história nos ensina sobre obediência, arrependimento e a importância de confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Tempos difíceis estavam a caminho para o povo, mas mesmo nessa mensagem de julgamento, havia um raio de esperança. No versículo 13 do capítulo 6, Deus deu a Isaías uma promessa consoladora para compartilhar. E se ainda restar uma 10ª parte dela, esta tornará a ser destruída. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam tocos quando são derrubados, assim a santa semente será o toco na terra. Isso significava que, embora a nação enfrentasse provações, Deus não abandonaria completamente seu povo. Sempre haveria um toco, um pequeno grupo fiel que permaneceria firme. Deus tinha um plano para eles, e esse plano incluía um futuro de restauração e esperança. A partir daquele momento, Isaías iniciou sua jornada como profeta do Senhor. Ele levaria mensagens tanto para reis e sacerdotes, quanto para as pessoas comuns. Algumas vezes, suas palavras seriam advertências severas, alertando sobre as consequências da desobediência. Outras vezes, ele traria conforto e esperança. Isaías sabia que sua missão não seria fácil, mas estava determinado a cumpri-la. Ele tinha visto a glória de Deus, experimentado seu perdão e aceitado seu chamado. Agora estava pronto para encarar qualquer desafio. Assim começou o ministério de Isaías. A visão que teve no templo foi apenas o início de uma vida dedicada a proclamar a vontade de Deus. Ele saiu dali transformado com um propósito claro: ser a voz de Deus para o povo. No decorrer de sua missão, confrontaria governantes poderosos, denunciaria a injustiça e a idolatria e anunciaria a vinda de um Salvador. Sua vida nunca mais seria a mesma, e por meio dele, Deus continuaria a falar com seu povo por muitos anos. Nos primeiros anos de seu ministério, Isaías enfrentou grandes desafios. Um dos primeiros problemas que ele precisou abordar foi a idolatria em Judá. No capítulo 2, versículos 8 e 9, ele descreve essa questão. A terra deles está cheia de ídolos. Inclinam-se diante da obra das suas próprias mãos, diante daquilo que os seus dedos fizeram. Por isso, a humanidade será abatida e cada pessoa será humilhada.
Isaías percebeu que muitas pessoas estavam adorando imagens e deuses falsos em vez do Deus verdadeiro. Isso lhe causava profunda tristeza e preocupação, pois sabia que tal comportamento traria consequências graves. Por isso, começou a pregar contra essa prática, lembrando o povo de que somente o Deus que os havia libertado do Egito e feito uma aliança com eles merecia ser adorado. Além da idolatria, Isaías também se deparou com um grave problema de injustiça social. Os ricos exploravam os pobres e os poderosos abusavam de sua autoridade. No capítulo 3, versículos 14 e 15, ele declara: "O Senhor entra em juízo contra os líderes e os anciãos do seu povo. Vocês devastaram a minha vinha. Os bens roubados dos pobres estão em suas casas. Com que direito esmagam o meu povo e moem o rosto dos necessitados? Diz o Senhor dos Exércitos." Isaías não se calou diante dessa situação. Ele condenou aqueles que usavam sua riqueza e influência para oprimir os mais fracos e insistiu que Deus via tudo e não deixaria a injustiça impune. Ele convocou os líderes e os ricos a tratarem os outros com justiça e compaixão, lembrando que Deus se preocupa profundamente com os mais vulneráveis da sociedade. Mas Isaías não apenas denunciava os pecados do povo, ele também chamava todos ao arrependimento. No capítulo 1, versículos 16 e 17, ele clama: "Lavai-vos e purificai-vos. Tirai da minha vista as maldades que vocês têm cometido. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, defendam os órfãos, pleiteiem a causa das viúvas." Ele queria que as pessoas não apenas frequentassem o templo e fizessem sacrifícios, mas que demonstrassem sua fé através de ações justas e amorosas. Para Isaías, a verdadeira adoração não estava apenas em rituais religiosos, mas na maneira como as pessoas viviam e tratavam umas às outras. Além de pregar sobre arrependimento, Isaías também alertou sobre as consequências caso o povo continuasse no caminho errado. No capítulo 5, ele usa uma parábola para ilustrar esse julgamento. Nos versículos 1 e 2 ele diz: "Vou cantar para o meu amado o cântico do seu vinhedo. Meu amado possuía um vinhedo numa colina fértil. Ele cavou a terra, retirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de vigia e fez um lagar. Ele esperava uvas boas, mas só produziu frutos ruins." Nesta ilustração, Deus é o dono do vinhedo e Judá representa a plantação. Deus havia cuidado de seu povo, mas eles não estavam dando os frutos que ele esperava, ou seja, não estavam vivendo como ele ordenava. Isaías continua essa parábola nos versículos 3 a 6, dizendo: "Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e o meu vinhedo. O que mais eu poderia ter feito por ele que não tenha feito? Por que, quando eu esperava uvas boas, ele produziu apenas uvas ruins? Agora, eu lhes direi o que farei ao meu vinhedo. Arrancarei sua cerca e ele será destruído. Derrubarei seu muro e ele será pisoteado. Eu o tornarei um deserto. Não será podado nem capinado, e espinhos e ervas daninhas crescerão ali. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ele." Com essas palavras, Isaías alertava o povo sobre as consequências de sua desobediência. Se não mudassem, enfrentariam a disciplina de Deus. Ele usava imagens poderosas para mostrar que seus atos tinham peso e que Deus não ignoraria seus pecados. Enquanto Isaías pregava essas mensagens, ele também começou a se envolver diretamente com os reis de Judá. Um dos primeiros governantes com quem teve contato foi Acaz. No capítulo 7, encontramos Isaías aconselhando o rei em um momento difícil. Os versículos 1 e 2 dizem: "Quando Acaz, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim, da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, marcharam contra Jerusalém, mas não conseguiram conquistá-la." Isaías desempenhou um papel crucial ao aconselhar o rei nesse período de crise. Ele trouxe a palavra de Deus para encorajar o povo e guiá-los diante das ameaças externas. Quando a casa de Davi recebeu a notícia de que a Síria havia se aliado a Efraim, o coração do rei Acaz e de seu povo tremeu como as árvores da floresta sacudidas pelo vento. Era uma situação aterrorizante. Dois reinos poderosos, a Síria e Israel, também chamado de Efraim, haviam se unido para atacar Judá. O rei Acaz e toda a nação estavam tomados pelo medo. Foi nesse momento de crise que Deus enviou o profeta Isaías para falar com Acaz. No capítulo 7, versículo 3,
está escrito. Então o Senhor disse a Isaías: saia com seu filho Sear-Jasub para encontrar-se com Acaz no final do aqueduto do reservatório superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Deus queria que Isaías levasse ao rei uma mensagem de encorajamento e direção. Nos versículos 4 e 5, Isaías transmite a Acaz a seguinte orientação: tenha cuidado, fique calmo e não tenha medo. Não desanime por causa desses 2 pedaços de tição fumegante, por causa da ira de Rezim, da Síria, e do filho de Remalias. Isaías estava dizendo ao rei para não temer essas nações inimigas e confiar em Deus em vez de se desesperar. No entanto, Acaz teve dificuldades em acreditar na palavra do profeta. Então Deus fez algo extraordinário. No capítulo 7, versículos 10 a 12, lemos: mais uma vez o Senhor falou com Acaz: peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal, seja das profundezas do abismo, seja das alturas dos céus. Acaz, porém, respondeu: não pedirei. Não colocarei o Senhor à prova. Deus estava dando a Acaz a oportunidade de pedir qualquer sinal para comprovar que sua promessa era verdadeira. Mas Acaz recusou, fingindo ser piedoso demais para testar o Senhor. Na realidade, ele já havia decidido não confiar em Deus e procurava ajuda em outro lugar. Foi nesse momento que Isaías revelou uma das profecias mais conhecidas da Bíblia. No capítulo 7, versículo 14, ele declarou: por isso, o próprio Senhor lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Essa profecia apontava para um evento que aconteceria muitos anos depois, o nascimento de Jesus. O nome Emanuel significa Deus conosco, indicando que Deus estaria presente com seu povo de uma maneira especial. Essa mensagem não era apenas para Acaz, mas para todas as gerações futuras. Apesar das dificuldades do momento, Deus tinha um plano maior. Anos mais tarde, Isaías continuou seu ministério profético durante o reinado de outro monarca, o rei Ezequias. Diferente de Acaz, Ezequias buscava seguir os caminhos de Deus. No capítulo 38, encontramos uma história impressionante sobre a interação entre Isaías e Ezequias. Nos primeiros versículos lemos que Ezequias ficou gravemente doente, a ponto de morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi até ele com uma mensagem dura da parte de Deus: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Diante dessa terrível notícia, Ezequias virou seu rosto para a parede e orou fervorosamente ao Senhor. Deus ouviu sua súplica e respondeu. No capítulo 38, versículos 4 a 6, está escrito: então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Além disso, livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu a defenderei. Deus não apenas concedeu mais tempo de vida a Ezequias, mas também prometeu proteger Jerusalém dos assírios, um inimigo temido naquela época. Para confirmar essa promessa, Deus realizou um milagre impressionante. No capítulo 38, versículos 7 e 8, Isaías declara: este é o sinal que o Senhor lhe dará para provar que cumprirá o que prometeu. Farei a sombra do sol recuar 10 degraus na escadaria de Acaz. E foi exatamente isso que aconteceu. A sombra no relógio de sol retrocedeu, como se o tempo tivesse voltado. Esse sinal poderoso demonstrava que Deus havia estendido a vida de Ezequias. Durante o reinado de Ezequias, Isaías também precisou aconselhá-lo sobre questões políticas. Um dos maiores desafios era a ameaça do Império Assírio, que buscava dominar Judá. Muitos dos conselheiros do rei defendiam uma aliança com o Egito como forma de proteção contra os assírios. No entanto, Isaías sabia que essa não era a vontade de Deus. No capítulo 30, versículos 1 e 2, ele proclama: ai dos filhos rebeldes, declara o Senhor, que fazem planos sem a minha aprovação, que estabelecem alianças sem a minha orientação, acumulando pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, que buscam refúgio na proteção do faraó e se abrigam à sombra do Egito. Isaías insistia que o povo deveria confiar em Deus e não em acordos políticos. No capítulo 31, versículo 1, ele reforça essa ideia: ai daqueles que vão ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos, que dependem da grande quantidade de carruagens e da força dos cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Ele queria que o rei e o povo compreendessem que alianças humanas não os salvariam,
mas sim a fé no Deus de Israel. Seguir esse conselho não era fácil. Muitas vezes parecia mais seguro confiar em exércitos e tratados políticos do que em um Deus invisível. Mas Isaías sempre lembrava o povo de que Deus já havia realizado feitos extraordinários no passado e continuaria cuidando deles se confiassem nele. Essa lição se tornou clara no capítulo 37, quando os assírios finalmente atacaram Judá. Em vez de buscar alianças humanas, Ezequias clamou a Deus por ajuda, e o Senhor interveio de forma milagrosa, livrando Jerusalém. Ao longo de sua vida, Isaías demonstrou o poder e a fidelidade de Deus através de diversos acontecimentos. A cura de Ezequias, o milagre do retrocesso da sombra no relógio solar e a libertação de Jerusalém dos assírios. Seu objetivo era mostrar ao povo que Deus estava no controle de todas as coisas, desde grandes impérios até os eventos cotidianos. As mensagens de Isaías não eram apenas para seu tempo, mas continuam relevantes até hoje. Elas nos ensinam a confiar em Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando enfrentamos desafios e incertezas. Além de falar ao povo de Judá, Isaías também entregou profecias sobre outras nações. Entre essas mensagens, destacam-se as profecias contra a Babilônia. No capítulo 13, versículos 1 e 2, Isaías anuncia a visão que teve. Sentença contra a Babilônia, revelada a Isaías, filho de Amós. Levantem uma bandeira sobre um monte deserto. Gritem para eles, acenem com a mão, para que entrem pelas portas dos nobres. Naquela época, Babilônia estava crescendo em poder, mas Isaías profetizou que um dia esse império cairia. Ele descreveu como Deus usaria outros povos para derrubar Babilônia, demonstrando que nenhuma nação ou império era maior do que o próprio Senhor. Não importa quão forte algo parecesse, nada era maior do que Deus. O profeta Isaías também falou sobre o Egito e a Etiópia, que eram nações influentes ao sul. No capítulo 19, versículo 1, ele declara: profecia contra o Egito. Vejam, o Senhor vem sobre uma nuvem veloz e entra no Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e os corações dos egípcios desfalecem de medo. Isaías estava anunciando que Deus julgaria o Egito, trazendo dificuldades sobre a nação. Ele mencionou que haveria conflitos internos entre os egípcios e que seus planos fracassariam. No entanto, ele também transmitiu uma mensagem de esperança. No mesmo capítulo, no versículo 22, Isaías afirma: o Senhor ferirá o Egito, ferirá, mas depois o curará. Eles se voltarão para o Senhor, e ele responderá às suas súplicas e os curará. Isso demonstra que o objetivo do julgamento divino não era apenas castigar, mas levar as pessoas a se voltarem para Deus. Isaías não falou apenas sobre o Egito, mas também sobre outras nações, como Moabe, Damasco e Tiro. No capítulo 15, ele profetizou sobre Moabe, descrevendo sua destruição e o sofrimento de seu povo. No capítulo 17, falou sobre Damasco, a capital da Síria, dizendo que deixaria de ser uma cidade e se tornaria um monte de ruínas. No capítulo 23, ele abordou o destino de Tiro, uma cidade próspera devido ao comércio marítimo. Isaías anunciou que Tiro seria destruída e esquecida por 70 anos. Essas mensagens deixavam claro que Deus não era soberano apenas sobre Judá, mas sobre todas as nações. Ele usou Isaías para advertir esses povos de que suas ações tinham consequências e que eles também estavam sujeitos ao julgamento divino. Um dos temas mais significativos que Isaías abordou foi o dia do Senhor. Esse termo se referia a um tempo futuro em que Deus julgaria todas as nações. No capítulo 2, versículos 12 e 13, ele proclama: o Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os soberbos e arrogantes, para tudo o que se exalta, e eles serão humilhados, para todos os cedros do Líbano, altos e imponentes, e para todos os carvalhos de Bazã. Isaías estava dizendo que chegaria um momento em que Deus corrigiria todas as coisas. As pessoas e nações que se achavam poderosas e ignoravam a Deus seriam rebaixadas. Esse dia do Senhor seria assustador para aqueles que rejeitavam a Deus, mas traria esperança para aqueles que confiavam nele, pois significava que toda injustiça seria eliminada. Contudo, as profecias de Isaías não se limitavam ao julgamento. Ele também trouxe visões maravilhosas de esperança e restauração. Uma das passagens mais inspiradoras está no capítulo 11. Nos versículos 1 e 2, ele afirma: do tronco de Jessé brotará um ramo,
e das suas raízes surgirá um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Jessé era o pai do rei Davi, e Isaías estava profetizando sobre alguém que viria da linhagem de Davi, cheio do Espírito de Deus e governando com justiça e sabedoria. Mais tarde, os cristãos interpretaram essa profecia como uma referência a Jesus. Isaías também descreveu como seria esse reino perfeito. No capítulo 11, versículos 6 a 9, ele pinta uma cena impressionante de paz. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leão e o novilho gordo andarão juntos, e um menino os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. O bebê brincará perto do esconderijo da cobra, e a criança colocará a mão na toca da serpente. Não haverá dano nem destruição em todo o meu santo monte, pois a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Essa imagem de animais predadores e presas convivendo pacificamente simboliza um futuro em que Deus trará completa harmonia ao mundo, eliminando toda forma de violência e medo. Outro trecho essencial do livro de Isaías está no capítulo 53, onde ele descreve alguém enviado por Deus que sofreria para salvar as pessoas. Nos versículos 4 e 5, ele declara: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, mas nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Essa profecia é considerada especial porque fala de alguém que suportaria o sofrimento em favor dos outros, para que pudessem ser perdoados e restaurados. Os cristãos veem essa passagem como uma referência direta a Jesus, que morreu na cruz para redimir a humanidade. Isaías também teve visões de um futuro glorioso que Deus preparava para o seu povo. No capítulo 25, ele descreve um grande banquete que Deus oferecerá a todas as nações. Nos versículos 6 a 8, ele diz: neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um banquete para todos os povos, um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, com os melhores alimentos e os mais refinados vinhos. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cobertura que cobre todas as nações. Ele acabará com a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todos os rostos e removerá a vergonha do seu povo de toda a terra. O Senhor falou. Essa visão do banquete simboliza a alegria, cura e unidade que Deus deseja trazer a todas as pessoas. A promessa de que Deus enxugará as lágrimas de todos demonstra seu profundo amor e compaixão por aqueles que sofrem. Por fim, Isaías falou sobre a criação de uma nova Jerusalém, uma cidade perfeita que Deus estabeleceria. No capítulo 65, versículos 17 e 18, ele anuncia: vejam, eu criarei novos céus e uma nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas nem virão à mente. Alegrem-se e regozijem-se para sempre no que vou criar, pois criarei Jerusalém para ser uma cidade de alegria, e seu povo será uma fonte de contentamento. Essa promessa de uma nova criação demonstra que Deus tem um plano final para restaurar tudo, trazendo uma era de alegria e plenitude para os que nele confiam. Em vez de apenas corrigir o que estava errado, Deus traria algo completamente novo. Essa nova criação seria um lugar de alegria constante, onde a tristeza e o sofrimento não existiriam mais. Era uma mensagem poderosa de esperança para aqueles que passavam por tempos difíceis. Uma parte fundamental das mensagens de esperança de Isaías eram suas palavras de consolo para o povo, que no futuro seria levado ao exílio. Antes mesmo que isso acontecesse, Deus já estava preparando, através de Isaías, palavras de encorajamento. No capítulo 40, um dos mais conhecidos do livro, Isaías inicia com palavras de conforto. Nos versículos 1 e 2, ele declara: consolem, consolem o meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém e anunciem a ela que sua servidão terminou, que sua culpa foi perdoada, que ela recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Essas palavras eram como um abraço divino para um povo que se sentiria distante de casa e desamparado. Deus estava assegurando
que não os havia esquecido e que o período de dificuldades teria um fim. Isaías continua no capítulo 40, destacando o poder e o cuidado de Deus. No versículo 11 ele diz: como um pastor, ele cuida do seu rebanho, reúne os cordeiros nos braços e os carrega junto ao coração. Ele conduz com gentileza as ovelhas que têm filhotes. A imagem de Deus como um pastor amoroso trazia grande conforto ao povo, mostrando que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus os guiaria com carinho e proteção. Outro trecho significativo de conforto está no capítulo 43. Nos versículos 1 e 2, Isaías proclama: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, Jacó, aquele que o formou, Israel. Não tenha medo, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, estarei com você. E quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar pelo fogo, não se queimará. As chamas não o consumirão. Essas palavras demonstravam que Deus estaria ao lado do seu povo, mesmo nos momentos mais perigosos e difíceis. Era uma promessa de que ele jamais os abandonaria, independentemente das circunstâncias. Além disso, Isaías revelou que Deus usaria até mesmo reis estrangeiros para ajudar seu povo. No capítulo 45, ele menciona Ciro, um rei que ainda nem havia nascido no tempo de Isaías. Nos versículos 1 e 4 está escrito: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro para subjugar nações diante dele e desarmar reis, para abrir portas diante dele, para que as portas não se fechem. Por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o chamei pelo nome e lhe concedi um título de honra, embora você não me conheça. Isso demonstrava que Deus já tinha planos para o futuro do seu povo, mesmo quando tudo parecia perdido. Ele utilizaria até mesmo um rei pagão para cumprir seu propósito. As profecias de Isaías sobre esperança e restauração não eram apenas para o seu próprio tempo. Elas continuaram a dar esperança por muitas gerações. No capítulo 55, versículos 12 e 13, ele diz: vocês sairão com alegria e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em vez de espinheiros, crescerá o cipreste, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso será para a glória do Senhor, um sinal eterno que nunca se apagará. Essa visão de alegria e renovação mostrava que a restauração de Deus seria completa e impactaria toda a criação. Isaías também profetizou que Deus transformaria os corações das pessoas. No capítulo 44, versículo 3, ele diz: porque derramarei água sobre a terra sedenta e torrentes sobre o solo seco. Derramarei meu espírito sobre a sua descendência e minha bênção sobre os seus filhos. Isso indicava que a renovação de Deus não seria apenas externa, mas também interna. Ele transformaria as pessoas por dentro, permitindo que vivessem de maneira que o agradasse. Era a promessa de uma mudança profunda e duradoura. Um dos aspectos mais impressionantes das profecias de Isaías é como ele conectava eventos futuros próximos a acontecimentos muito mais distantes. No capítulo 61, um trecho que Jesus leu na sinagoga, declarando que se cumpria nele, Isaías diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que têm o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Essas palavras transmitiam esperança, restauração e libertação, refletindo o desejo de Deus de socorrer aqueles que sofrem. As mensagens de esperança de Isaías culminam em uma visão extraordinária de um novo céu e uma nova terra. No capítulo 65, versículos 17 e 18, ele escreve: vejam, criarei novos céus e uma nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e exultem para sempre no que estou criando, porque estou criando Jerusalém para júbilo e seu povo para alegria. Essa visão de um futuro perfeito, onde tudo o que era ruim ficaria para trás, era uma promessa poderosa. Mostrava que o plano final de Deus era proporcionar uma alegria plena e eterna para seu povo. Todas essas mensagens de esperança e restauração foram como uma luz para os israelitas e para muitas gerações depois deles. No capítulo 60, versículos 1 e 2, Isaías escreve: levante-se e brilhe, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Eis que as trevas cobrem a terra,
e densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se manifesta a sua glória. Essas palavras eram um chamado para o povo de Deus ser uma luz no meio da escuridão, confiando que mesmo quando tudo parecesse difícil, Deus traria um novo amanhecer. Isaías também falou sobre como Deus reuniria pessoas de todas as nações para adorá-lo. No capítulo 56, versículos 6 e 7, ele declara: "E os estrangeiros que se unem ao Senhor para servi-lo, para amar o nome do Senhor e adorá-lo, todos que guardam o sábado sem profaná-lo, e que se apegam à minha aliança, eu os trarei ao meu santo monte e os alegrarei em minha casa de oração. Seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos." Isso mostrava que o plano de Deus ia muito além de Israel. Ele desejava que todas as nações o conhecessem e o adorassem. Uma das imagens mais belas que Isaías usa para falar sobre a restauração de Deus é a de um deserto florescendo. No capítulo 35, versículos 1 e 2, ele diz: "O deserto e a terra seca se alegrarão, a estepe exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, transbordará de alegria e cantará com júbilo. A glória do Líbano lhe será dada, bem como o esplendor do Carmelo e do Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus." Essa imagem poderosa mostrava que Deus poderia transformar até os lugares mais áridos em um cenário cheio de vida e beleza. O Líbano será agraciado com o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles contemplarão a glória do Senhor e a majestade do nosso Deus. Essa imagem de terras secas e áridas, que de repente florescem e se enchem de vida, era uma maneira poderosa de Isaías mostrar que Deus pode trazer beleza e renovação mesmo nas situações mais desesperadoras. Isaías também falou sobre como Deus mudaria a maneira como as pessoas convivem. No capítulo 2, versículo 4, ele descreve uma visão impressionante de paz mundial. Ele julgará entre as nações e resolverá disputas entre muitos povos. Eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em ferramentas de poda. Nenhuma nação pegará em armas contra outra, nem aprenderão mais a guerra. Essa imagem de instrumentos de guerra sendo convertidos em ferramentas agrícolas simboliza o plano de Deus para um tempo de paz tão profundo que o conflito não será mais uma preocupação. Era uma visão de um mundo onde todos viveriam em harmonia. As profecias de Isaías sobre o futuro também incluíam promessas de cura e restauração. No capítulo 35, versículos 5 e 6, ele declara: "Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então os aleijados saltarão como o cervo e a língua dos mudos gritará de alegria. Águas jorrarão no deserto e riachos correrão pela terra árida." Essas palavras apontavam para um tempo em que Deus traria cura completa para toda enfermidade e limitação física, prometendo um futuro onde ninguém mais sofreria e todos experimentariam a plenitude da vida. Um dos aspectos mais surpreendentes das mensagens de esperança de Isaías é a forma como ele descreve Deus realizando coisas novas. No capítulo 43, versículos 18 e 19, ele declara: "Não fiquem presos ao passado, nem vivam lembrando das coisas antigas. Vejam, estou fazendo algo novo. Agora mesmo isso está surgindo. Vocês não percebem? Estou abrindo um caminho no deserto e fazendo rios fluírem na terra seca." Isaías estava mostrando que Deus não se limitava ao passado. Mesmo quando as pessoas achavam que já conheciam tudo sobre ele, Deus ainda podia surpreendê-las com novidades extraordinárias. Era um chamado para que permanecessem atentos e esperançosos, sempre esperando o que Deus faria a seguir. A vida de Isaías como profeta foi repleta de desafios e exigiu grande perseverança. Um dos maiores obstáculos que ele enfrentou foi a resistência de falsos profetas e líderes corruptos. No capítulo 30, versículo 10, ele revela como algumas pessoas reagiam à sua mensagem. Dizem aos videntes: "Não tenham mais visões", e aos profetas: "Não nos revelem verdades, falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões." Esse desejo por palavras confortáveis, em vez da verdade, tornou a missão de Isaías extremamente difícil. Ainda assim, ele permaneceu firme e corajoso, proclamando a mensagem de Deus, mesmo quando as pessoas preferiam ouvir mentiras reconfortantes. Deus deu a Isaías diversos sinais para reforçar suas mensagens. Um desses sinais foi o nome de seu filho,
Shear-Jashub. No capítulo 7, versículo 3, está escrito: Então o Senhor disse a Isaías: Saia ao encontro de Acaz, você e seu filho Shear-Jashub. O nome desse menino significava um remanescente voltará, e era um lembrete constante da principal mensagem de Isaías. Mesmo em tempos de juízo, Deus sempre preservaria um grupo fiel. Sempre que Isaías chamava seu filho ou alguém perguntava sobre o significado do nome, era uma oportunidade para falar sobre a promessa divina de restauração. Às vezes, Deus pedia que Isaías realizasse ações simbólicas para transmitir sua mensagem de forma ainda mais impactante. Um exemplo marcante ocorre no capítulo 20, versículos 2 e 3. Naquele tempo, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Tire a roupa de luto e as sandálias dos pés. E Isaías obedeceu, andando descalço e sem roupas por 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e a Cuxe. Esse ato certamente foi extremamente difícil e humilhante para Isaías, mas demonstrou sua total obediência a Deus e seu compromisso com sua missão profética. Outro grande desafio enfrentado por Isaías foi confrontar aqueles que confiavam mais em alianças políticas do que em Deus. No capítulo 31, versículo 1, ele adverte: Ai daqueles que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam na cavalaria, que colocam sua esperança no grande número de carros de guerra e na força dos cavaleiros, mas não buscam o Santo de Israel, nem procuram o Senhor. Isaías frequentemente se opôs a líderes que buscavam segurança por meio de acordos com outras nações, em vez de confiar na proteção divina. Essa posição o colocou em confronto direto com figuras poderosas de sua época, mas ele não cedeu em sua mensagem. Apesar de todas essas dificuldades, Isaías nunca desistiu de sua missão. Sua fé inabalável em Deus e sua convicção na importância da verdade o sustentaram, mesmo diante da rejeição, zombaria e ameaças. A perseverança de Isaías é um exemplo inspirador para todos nós, mostrando que podemos permanecer fiéis a Deus e à verdade, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Nos seus últimos escritos e visões, Isaías trouxe algumas das mensagens mais poderosas e cheias de esperança de todo o seu ministério. Uma das profecias mais significativas está no capítulo 61, versículos 1 e 2. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Ele me enviou para curar os que têm o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação das trevas para os prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Essas palavras falam de alguém que traria esperança, liberdade e cura ao mundo, e ele anunciaria a bondade de Deus. Séculos mais tarde, Jesus leria essa passagem na sinagoga e afirmaria que ela estava se cumprindo nele, revelando o profundo caráter messiânico dessa profecia. Isaías também teve visões impressionantes sobre o futuro glorioso que Deus prepararia. Nos capítulos 65 e 66, ele descreve novos céus e uma nova terra. Em Isaías 65:17, ele proclama: Vejam, estou criando novos céus e uma nova terra. As coisas antigas não serão lembradas, nem virão à mente. Ele continua descrevendo um lugar de alegria plena, onde não haveria mais choro, morte ou injustiça. Essas visões transmitiam esperança ao povo de Deus, demonstrando que, independentemente das dificuldades do presente, o propósito final do Senhor era restaurar todas as coisas e torná-las perfeitas. Outro tema central nas profecias finais de Isaías é a restauração de Israel. No capítulo 60, versículo 1, ele declara: Levante-se, resplandeça, pois chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Isaías previu um tempo em que Jerusalém seria reconstruída e se tornaria o centro da adoração para todas as nações. Ele descreveu como pessoas de todas as partes da terra viriam conhecer e servir ao Deus de Israel. Essas profecias eram especialmente impactantes para um povo que enfrentaria o exílio e a destruição de sua terra natal. Elas garantiam que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus tinha um plano para restaurá-los e exaltá-los novamente. Uma das mensagens mais poderosas de Isaías nos seus últimos capítulos é o grande convite registrado no capítulo 55. Nos versículos 1 e 2, ele proclama: Venham, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Venham,
Comprem vinho e leite sem custo algum. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho naquilo que não satisfaz? Esse chamado revela o coração de Deus, desejando que todas as pessoas se aproximem dele e encontrem verdadeira satisfação. Isaías enfatiza que as coisas mais valiosas da vida, como o perdão, o amor e a graça de Deus, são dons gratuitos para aqueles que o buscam. O profeta encerra seu livro reafirmando as promessas da aliança eterna de Deus. No capítulo 55, versículo 3, ele diz: "Deem ouvidos e venham a mim. Escutem para que vocês vivam. Farei com vocês uma aliança eterna, minha fidelidade prometida a Davi." Suas palavras demonstram que o amor e o compromisso de Deus com seu povo são inabaláveis e duradouros. Mesmo depois de transmitir tantas advertências e juízos ao longo de seu ministério, a mensagem final de Isaías é de esperança, amor eterno e fidelidade inquebrantável do Senhor. As últimas profecias e visões de Isaías são um testemunho poderoso da grandeza e do amor de Deus. Elas mostram que, apesar das dificuldades e dos tempos de correção, o plano divino sempre foi de redenção, restauração e renovação completa. Essas mensagens não eram apenas relevantes para os israelitas da época, mas continuam trazendo encorajamento e esperança para pessoas de todas as gerações, inclusive nos dias de hoje. A vida e o ministério de Isaías nos ensinam lições valiosas sobre fé, coragem e perseverança. Ele enfrentou oposição constante, precisou transmitir mensagens difíceis e até realizar ações simbólicas que o expuseram ao ridículo. No entanto, permaneceu firme em sua missão, confiando que Deus estava no controle e que suas promessas se cumpririam. A história de Isaías nos lembra que podemos confiar no Senhor mesmo nos momentos mais desafiadores, pois ele sempre tem um plano maior em ação. As profecias de Isaías sobre o Messias, a restauração de Israel e o futuro glorioso que Deus preparou para seu povo continuam inspirando e fortalecendo os crentes até hoje. Elas nos lembram que Deus age na história para cumprir seus propósitos e que seu amor por nós é eterno e incondicional. Suas visões de um mundo onde reina a paz, onde a justiça prevalece e onde todas as nações se unem para adorar ao Senhor, nos dão esperança para o futuro e nos motivam a buscar a justiça e a paz em nossa própria época. Meus queridos espectadores, chegamos ao fim dessa jornada incrível pela vida e pelos ensinamentos do profeta Isaías. Suas palavras, escritas há milhares de anos, continuam ecoando com força em nossos corações. Elas nos lembram do imenso amor de Deus, de sua justiça perfeita e de seus maravilhosos planos para o futuro. Se essa história tocou você, não aguarde apenas para si. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas por essas mensagens de esperança, amor e transformação. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos inspiradores como este. Juntos, podemos seguir aprendendo, crescendo na fé e explorando as riquezas da palavra de Deus. As mensagens de Isaías nos desafiam a viver com integridade, buscar a justiça e confiar no Senhor em todas as circunstâncias. Que possamos, assim como Ele, ser fiéis ao nosso chamado e continuar anunciando as boas novas do amor de Deus ao mundo. Se você se sentiu inspirado por tudo o que discutimos até agora, prepare-se. O vídeo ao lado trará revelações que podem mudar a forma como você vê sua própria fé. Não fique de fora dessa jornada transformadora. Clique e descubra o que vem a seguir.